Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e agora nós vamos para a segunda parte do programa, cujo título fizemos na primeira parte, o Oriente e Ocidente e a História da Influência. Agora nós vamos fazer uma leitura inspirada em Amin Maalouf, ok? Então, de tudo que nós falamos do programa anterior, esse da primeira parte, nós vamos fazer a sequência agora. Então, quem foi? Amin Maalouf é um escritor e ensaísta franco-libanês. Ele constrói grande parte da sua obra, tanto literária quanto ensaística, em torno das interseções e confronto entre culturas, identidades e civilizações. Embora ele não escreva explicitamente um tratado sobre o Oriente sucumbindo ao Ocidente, as suas reflexões sobre identidade, poder e história oferecem recursos importantes para se pensar sobre esse tema. O Maalouf ele explora a maneira pela qual narrativas dominantes moldam a percepção das culturas e, em última instância, das relações globais. Um ponto central em suas obras, especialmente em peças ensaísticas mais recentes, como O Labirinto dos Perdidos, que é como eles chamam o Labirinto dos Desgarrados, que é o livro que faz a análise das relações de poder entre o Ocidente e seus adversários ao longo da história, incluindo aí Japão, Rússia e China e outros atores globais. Um dos pontos centrais é a análise das relações de poder. Ele examina como, em contextos distintos, nações do Oriente se deparam com a modernidade ocidental e como o modelo de desenvolvimento ocidental dominante, muitas vezes adotado, foi adaptando e resistindo a esse modelo. Veja bem, a revista Líbanos, né, que eu mencionei no programa anterior, ela faz algumas menções a esse texto, ao texto do... Eu estou tentando abrir aqui a revista Líbanos, ela está demorando um pouquinho, mas está abrindo, tá? Por favor, esperem. Então, veja bem, nós queremos exatamente... Puxa vida, abriu. Então, ele faz a revista, o tal de Luiz Lafuenda Abdallah, na revista Blog, faz uma resenha do Amin Maalouf, O Labirinto dos Perdidos. Então ele fala que trata-se de um ensaio sobre geopolítica, área da qual esse Amin Maalouf é um dos mestres desde os tempos de um dos seus livros, Identidades Assassinas, com foco nas identidades em geral e nos massacres que vieram a ocorrer. Antes de mais nada, ele disse que deve alertar que escrever objetivamente sobre esse franco-libanês Amin Maalouf, que inclusive nasceu em Beirute em 1949 e reside há 47 anos na Europa, na França mais propriamente, que ele inclusive conheceu pessoalmente. Ele tem uma grande admiração intelectual e pessoal por ele, e ele ganhou o prêmio Goncourt em 2010, mas isso não vem muito ao caso, né? Então vamos lá, em seu livro mais recente, que nós estamos mencionando aqui, Os Adversários do Ocidente, ele traça a jornada de 4 nações: Japão, Rússia, China e Estados Unidos. Mas ele não fala só disso, tá, gente? Eu estou com um livro aqui na minha frente. Precedido por um prólogo, ele desenvolve 4 capítulos intitulados As Faíscas Japonesas, Os Paraísos dos Trabalhadores, A Longuíssima Marca e a Cidadela As Cidadelas do Ocidente, que tem no último versão do livro, a edição do livro aqui, um nome um pouco diferente, mas com a mesma ideia. Ele conclui com um epílogo, e esse epílogo é muito importante, nós ainda vamos falar sobre ele em um programa mais para frente, O Mundo para Reconstruir, que é um ensaio sobre geopolítica, né? E no prólogo ele começa: a humanidade atravessa um período muito perigoso, né? E ele fala dos conflitos anteriores que o Ocidente teve com seus adversários e que nós falamos no programa anterior. O Japão ele aprofunda na história imperial o seu sucesso militar. Sobre a Rússia, ele descreve períodos anteriores à Revolução, aprofundando-se em Lenin e Stalin. Em relação à China, ele enfatiza um longo processo que vai do isolacionismo ao capitalismo chinês atual, que teve grandes inícios na era moderna, né? Em 1912 com Xuan Yat-sen, depois de 49 com Mao Zedong, e depois em 78 com Deng Xiaoping, que o Amin Maalouf considera como sendo um grande expoente pela velocidade com que ele modernizou e fez mudanças significativas na China. Os Estados Unidos seriam a potência desafiada, muito conhecida, e o Maalouf disse que achava que a Europa deveria ser um Estado nacional com a característica dos Estados Unidos. Isso é uma visão
do Amin Maalouf. Amin Maalouf, ele faz um historiamento muito interessante, mas as ideias dele são ideias deles, a gente pode discuti-las, né? Pouco antes da conclusão do projeto desse Estado que ele presumia, desse projeto, desse livro, desculpa, eclodiu a guerra da Rússia e da Ucrânia, que ele considera eticamente indefensável. Isso aqui eu não vou teorizar, porque eu tenho um pensamento orientado, e ele está falando isso aqui antes de todos os acontecimentos ao longo desses 3 anos, né? A gente sabe que a Rússia, há algum tempo, ela vem evitando essa guerra. Talvez ela não devesse fazê-la, talvez a agressão dela seja extremamente culposa, mas de qualquer maneira a culpa maior reside no Ocidente, que fez com que ela provocou ela suficientemente para que ela caísse nessa esparrela, porque aquilo é um esparrela. Ela está se dando bem, mas se houver uma continuidade, ela vai ficar com a pecha de assassina e vai criar uma animosidade com um povo irmão que já haviam, né? Já havia, mas vai criar, ela vai ficar como culpada, né? E ela vai acabar se deteriorando nas suas relações internas também. Bom, mas no epílogo ele enfatiza a necessidade de evitar um confronto brutal entre Estados Unidos e a China, e que não é tarde demais escapar desse labirinto, mas precisamos começar a reconhecer que o Ocidente está perdendo. A guerra foi concluída na França em 2023. Os eventos que assolaram o Oriente Médio desde outubro daquele ano não são mencionados. E o presidente atual do Leão do Norte ainda não havia sido eleito quando o livro foi estabelecido, né? Pelo menos não no segundo mandato. Bom, mas então vamos voltar lá. A modernização como forma de imitação ou sobrevivência, o Japão Meiji, que nós já mencionamos. No século XIX, diante da pressão imperialista ocidental, simbolizada pela força naval dos Estados Unidos e da Europa, o Japão Tokugawa abandonou gradualmente sua política de isolamento. Houve a restauração Meiji em 1868, que marcou uma transformação rápida. O país adotou tecnologia e instituições práticas ocidentais como forma de evitar o destino de colonização que houver em outras nações asiáticas. E esse movimento não apenas foi mimético, ou seja, foi de imitação, mas ele foi estratégico, porque modernizar-se foi o que preservou a sua soberania. O ensaio japonês da Atsuo Ahon, que chama-se Abandonar a Ásia, ilustra bem esse espírito. Ele defendia que o Japão deveria deixar a Ásia. Isso é uma bobagem de época, né? Alinhar-se com o Ocidente, porque achar o Ocidente mais forte era uma forma de admirá-lo, né? Para sobreviver ao avanço colonial que, de fato, o Ocidente estava praticando. E eles não tinham como resistir. Diferentemente de um simples desejo do Ocidente de ocidentalizar-se, essa era uma resposta mais ou menos pragmática ao poder desigual deles para com o Ocidente. A China e a Índia tiveram respostas diversas à pressão ocidental, né? Enquanto o Japão buscou um caminho de adaptação acelerada, a China Qin enfrentou desafios profundos para integrar tecnologias e instituições ocidentais. A resistência inicial e a fragmentação interna acabaram por resultar em derrotas militares e impressão crescida dos impérios europeus sobre seu território, obrigando o país a confrontar tardiamente reformas, né? Na Índia o caso foi outro. O domínio britânico foi direto principalmente a partir do século XIX, mas já existia um controle anterior pela Companhia das Índias, né, que nós falamos no último programa. O controle colonial direto transformou estruturas políticas, econômicas e sociais profundamente na Índia. A Índia passou a praticamente ser parte do território britânico. A Índia, como colônia, foi forçada a se submeter a uma lógica de produção e um comércio que favorecia integralmente o Império Britânico, sobre perdas de suas riquezas, limitando o desenvolvimento e sua autonomia industrial, que anteriormente existia e era comparável à europeia, embora um reino totalmente dividido, antes dos britânicos chegarem lá. Esses exemplos, China resistindo, Índia sob dominação e Japão se adaptando, revelam formas distintas pelas quais sociedades orientais tiveram de lidar com a pressão do poder ocidental global, seja por meio de cooptação, seja por meio de resistência ou de adaptação estratégica. A Coreia e o espelho das influências. A Coreia Joseon, que era aqui eu não tenho como explicar porque eu até esqueci, mas Joseon era como se fosse uma tradição, como se fosse uma dinastia.
A Coreia Joseon, entre a China e o Japão, enfrentou incursões e pressões semelhantes. Ao tentar equilibrar sua própria soberania entre potências, acabou sendo colonizada em princípio pelo Japão em 1910, após um prolongado enfraquecimento do Estado e incapacidade de construir um contrapeso militar e político ao próprio Japão, que já havia se modernizado. Esse episódio simboliza a vulnerabilidade dos estados pequenos entre potências maiores, resultado direto da dinâmica entre impérios ocidentais e impérios asiáticos que estariam em transformação desde aquela época. Referências teóricas: Edward Said e o olhar ocidental sobre o Oriente. Para Maluf, o trabalho de Edward W. Said em Orientalismo, em 1978, que nós vamos falar sobre ele, é fundamental para entender como o Oriente foi representado e constituído pelo pensamento ocidental. O Said argumenta que temos como Oriente e Ocidente, os termos, Oriente e Ocidente, não são apenas questões geográficas, são construções principalmente culturais e políticas, que serviram historicamente para justificar a tal dominação e administração colonial. Segundo Edward Said, o Ocidente não apenas exerceu o poder material, ou seja, militar e econômico, mas também ela teve um poder representacional. Definir o Oriente como exótico, à maneira do pensamento ocidental imposto, como exótico, atrasado ou até inferior, ajudou a naturalizar a hegemonia ocidental e facilitou a submissão política e cultural dos povos colonizados à vista de outros povos e à vista deles próprios. Essa perspectiva complementa a obra de Maluf ao mostrar que a sucumbência não foi apenas uma questão de tecnologia ou apenas uma questão de força militar, mas também de discursos e categorias cognitivas que moldaram como civilizações foram entendidas e hierarquizadas ao longo do tempo. Conclusão: sucumbir e reconfigurar. O que houve? O uso dos termos Oriente e Ocidente frequentemente oculta a diversidade de experiências e trajetórias históricas que existem daquilo que é computado como Ocidente e computado como Oriente. Afinal de contas, nós temos um mundo, um único mundo. A história de absorção, adaptação, resistência e subordinação às influências ocidentais, ela não foi linear, muito menos uniforme, porque existem peculiaridades culturais. O Japão reinventou-se, a China enfrentou reformas tardias, a Índia sofreu dominação direta e esmagamento, e a Coreia viu sua soberania aniquilada por forças regionais e globais interligadas. Amin Maluf nos convida a questionar narrativas dominantes, reconhecer que nenhum lado está imune à complexidade histórica, seja por admiração, seja por medo, imitação, rejeição. As sociedades do chamado Oriente dialogaram com o Ocidente de maneiras que se redefiniram tanto a si próprias quanto o próprio mundo. Além disso, a teoria pós-colonial de Edward Said nos lembra que as relações entre culturas não podem ser separadas das maneiras como são narradas e até imaginadas, um campo no qual o Ocidente, historicamente, sempre exerceu imensa influência, porque ele divulgava suas ideias e ele que padronizava o pensamento, certo ou errado. Então agora nós temos 3 resumos bem articulados. O orientalismo de Edward Said, a grande divergência de Kenneth Pomeranz e a marcha da modernidade do Kishore Mahbubani, ok? São 3 coisas rapidinhas. Em Orientalismo de Edward Said, demonstra-se que o Oriente não é apenas uma região geográfica, é uma construção intelectual e um poder e política do Ocidente. Quer dizer, aquilo que foi destinado e caracterizado, definido como Oriente, é uma construção intelectual e política do Ocidente, porque ele é que tem a voz, ele que faz o livro, ele que escreve, porque ele é o vencedor. Segundo esse autor, Edward Said, acadêmicos, escritores, artistas e governos europeus criaram aquela imagem do Oriente, como exótico, como atrasado, irracional, inferior, legitimando um colonialismo e uma dominação imperial. Mas lá existiam pessoas, existiam culturas, existiam pujança, mas foram dominados, foram escravizados, foram destruídos, como a China, por exemplo. Said argumenta que esse discurso não é neutro. Ele é produto do poder e produz poder. Ao definir o Oriente como o outro, o Ocidente se coloca como ele racional, ele moderno, ele civilizado, ele bondoso, ele politicamente engajado,
né? O livro é um marco do pensamento pós-colonial europeu, ou ocidental, ao revelar como conhecimento, cultura e política caminham juntos na manutenção da hegemonia ocidental, e tem sido assim. Então a ideia-chave aí, o domínio ocidental foi também simbólico e narrativo. Ele foi apenas militar e econômico. E ele foi imbuído de tal forma nos seus dominados que os dominados passaram a admitir essa influência e se permitir imitá-los, como se eles fossem o padrão e a verdade, né? E ainda prossegue sendo assim. Você vai no Oriente, você vê o Oriente ocidentalizado. Cadê os seus valores? Cadê a sua cultura? Bom, The Great Divergence, que é a grande divergência, tradução e debates acadêmicos, de Kenneth Pomeranz, uma obra de 2000. O Kenneth Pomeranz questiona a narrativa clássica de que a Europa sempre foi mais avançada que o resto do mundo. Em The Great Divergence, ele sustenta que até o século XVIII, regiões da China como o delta de Yangtze eram economicamente comparáveis à Europa, em produtividade, tecnologia e padrões de vida. E por isso que eles não queriam nem saber da Europa. A grande divergência, ou seja, a ascensão decisiva do Ocidente, teria ocorrido devido a fatores contingentes como acesso europeu ao carvão barato, exploração colonial das Américas e mercados externos forçados. Eles queriam criar um mercado para os seus produtos, então eles tinham que ir lá e transformar a cultura e dominar. O livro desloca o foco de uma suposta superioridade cultural europeia para condições históricas específicas e trabalhadas para tal. Ideia-chave: o Ocidente não venceu por mérito civilizacional, mas porque tinha vantagens materiais, coloniais específicas e alguma tecnologia, e principalmente a vontade de partir para cima dos outros e vencê-los. Agora, a marcha da modernidade de Kishore Mahbubani, que também é conhecido no debate como parte do pensamento exposto no The Great Convergence. O Kishore Mahbubani, que nós já fizemos alguns vídeos aqui sobre ele e sobre seus livros, argumenta que a modernidade não é um monopólio ocidental. Para ele, países asiáticos como China, Índia, Coreia do Sul e Singapura, principalmente, alcançaram avanços extraordinários ao adotar pragmatismo de instituições, tecnologias e práticas ocidentais, sem abandonar completamente as suas próprias culturas. Mahbubani sustenta que o Ocidente confundiu seus valores universais, ciência, racionalidade e mérito, com valores culturais específicos. O retorno à Ásia seria, na verdade, um retorno à normalidade histórica, após um breve interlúdio de dominação ocidental, porque a Ásia dominou séculos e séculos e séculos e séculos em 15 mil anos. Esses últimos 200 e poucos anos aí é que houve esse domínio ocidental, que começou antes um pouquinho com as navegações, né? A ideia-chave: a modernidade é replicável, o século XXI marca o deslocamento do centro de gravidade do mundo para a Ásia novamente. Síntese: o Said denuncia o discurso que justificou a dominação. O Pomeranz demonstra que o mito histórico da superioridade europeia é mito realmente. E Mahbubani analisa o presente e o futuro, mostrando o declínio relativo do Ocidente e a ascensão novamente asiática. Junto, todos esses livros, esses 4, ajudam a entender como o Ocidente construiu sua hegemonia, como ela se consolidou e por que hoje ela está se esgarçando, por que hoje ela está em declínio. Beleza? Bom, gente, então essa aí foi a segunda parte desse estudo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like nos 2 vídeos, passa ele para frente, deixe seu comentário e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá e muito obrigado.